Boa noite, amados. Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria e sempre uma responsabilidade estarmos diante da palavra do Senhor. E queremos agradecê-lo por essa oportunidade. Queria agradecer também pela vida dos meus irmãos que colaboram comigo no ministério. Louvo a Deus pela vida de cada um deles. E louvo a Deus também pela vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Que haja salvação nesta noite. Que haja edificação da igreja. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, te damos as boas-vindas, Senhor. Que a tua palavra fala que onde a tua igreja se reúne, o Senhor estará sempre ali também, Senhor. Que o teu Espírito mova, Senhor. E que Ele esteja revelando Jesus Cristo através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. O livro de João. Verso 3. João 3, 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu sei que os irmãos estão habituados e já conhecem bem esse texto, mas eu gostaria de novamente começar por ele. E este texto fala de uma necessidade. Ele fala que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Fala de uma experiência, algo significativo e que deve ser profundo e que deve mudar tudo aquilo em que sua vida estava sentada ou depositada ou colocada. Esta experiência deve mudar a sua maneira de viver, deve mudar a sua maneira de agir, deve ter significado e influência no seu trato com as pessoas. Ela é uma experiência que, sem ela, nada pode ser começado a nível de reino de Deus. Nós precisamos que isto ocorra com cada um de nós, se quisermos ter vida e vida verdadeira. Uma vida que não acaba na morte e uma vida que expresse o reino de Deus e que expresse os valores desta nova vida. Mas precisamos entender o que significa de fato ser nascido de novo. O Spurgeon, ele ilustra isso da seguinte maneira. Ele fala que, eu vou parafrasear ou mais ou menos contar a história ou a maneira como ele vem exemplificar essa questão, mas se coloca uma lei no Reino Unido, na Inglaterra, onde ninguém poderia mais desfrutar dos direitos de um cidadão, a não ser se fosse
nascido em solo inglês. Você não poderia ter audiência com a rainha se você não tivesse nascido em solo inglês. E daí, quando eu era criança, do lado da minha casa, mudou um índio, e esse índio chamava-se Tacumã. Vamos pensar o seguinte, o Tacumã foi para a Inglaterra, e ele queria ter os privilégios de um cidadão inglês. Ele queria ter uma audiência com a rainha. Mas ele, ao chegar diante do palácio de Buckingham, os portões estavam fechados para ele. E ele disse que queria ter um bate-papo com a rainha, ele queria ter uma audiência com a rainha. E a pergunta foi, mas você nasceu na Inglaterra? Ele falou, não. Então, você não pode entrar. Aí ele falou o seguinte, saiu meio cabisbaixo, meio decepcionado, mas ele pensou no seguinte, eu vou mudar o meu nome. Eu vou colocar um nome vou mudar meu nome de Tacumã e vou passar a me chamar a partir de agora Charles. E foi. Chegou lá no portão, novamente, pediu a audiência com a rainha e novamente a pergunta foi feita. Mas você nasceu na Inglaterra? Não, mas o meu nome é Charles. Querido, não importa se o seu nome é Charles, o que importa é que se você nasceu na Inglaterra. Para nós não importa se você mudou o seu nome para Charles, não importa se você mudou o seu nome para cristão, com relação ao reino de Deus, importa se você nasceu na Inglaterra, ou se você nasceu de novo. E ele mais uma vez sai meio cabisbaixo, ele fala, eu já sei, é o meu jeito de vestir. E ele muda as suas roupas, muda a sua maneira de vestir, e tenta novamente entrar. E novamente os portões estão fechados. E ele pede novamente essa audiência com a rainha. E novamente lhe é negado. Mas ele diz, mas eu mudei o meu nome para Charles. Eu me visto diferente agora. Eu me visto como um inglês. Novamente, você precisa ter nascido em solo inglês. Ele pensa com ele, já que eu mudei o meu nome, eu mudei a minha roupa, mudei meu modo de vestir, eu já sei o que está faltando. Se eu proceder como um inglês, se eu tomar o chá das 5, se eu andar meio granfino, meio posudo, se eu agir como um inglês, eles vão me deixar ter audiência com a rainha. E novamente lhe é negado. E ele pensa, o que me falta são amigos ingleses. E ele entra nessa ideia de se cercar de ingleses, de amigos ingleses. E tenta novamente. E novamente lhe é negado. Porque não bastava ter um nome de inglês, ter um nome inglês, não bastava se vestir como um inglês, não bastava se comportar como um inglês,
E não bastava ter amigos ingleses. A necessidade daquela exigência que tinha sido feita é que ele tivesse nascido em solo inglês, que ele fosse um cidadão inglês, que ele tivesse cidadania inglesa. E a mesma coisa é hoje. A experiência do novo nascimento, ela é tão profunda, e ela deve ser tão significativa, e ela é tão importante, mas muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que é aparente. Nós assumimos o nome de cristão, nós nos vestimos diferente, nós mudamos exteriormente a nossa maneira de agir, nós começamos a nos relacionar com cristãos e achamos que isto é o suficiente. Isto não é o suficiente. Novo nascimento é algo estabelecido pelo Senhor. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Precisa de uma erradicação. Precisa-se de uma experiência. E uma experiência profunda. Tem pessoas que sabem o dia, a hora, o mês, o ano do seu novo nascimento. Eu não sei o do meu. Eu sei que o Senhor foi me envolvendo, e quando eu me vi, isso já era um fato. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos avaliar essa questão. Precisamos entender se o que estamos sendo ou fazendo tem a ver com algo que tentamos produzir a partir de nós mesmos, para nos fazer aceito diante de um esquema religioso, diante de um modo de agir, diante de uma comunidade, ou se realmente tivemos uma experiência de erradicação da nossa vida velha e temos Cristo vivendo em nós. Porque só o fato de você mudar o seu exterior, mudar o seu linguajar, mudar as suas vestimentas, mudar o seu ciclo de amizades, isso não faz de você um filho de Deus, porque você precisa ser nascido do alto, você precisa ser nascido do Espírito, e isto só quem faz é Deus. Não há condição alguma de você produzir isto. E não há, por sua vez, outro meio. Se você não tem esta experiência, você precisa dela. E como fazer para consegui-la? É Deus quem dá. A única coisa que eu posso te falar, porque a palavra de Deus diz, é que você peça. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe. Clame a Deus misericórdia. Não se iluda com a sua religiosidade. Porque a sua religiosidade não produzirá vida em você. Porque somente Cristo vivendo em você, é que isso é possível. Somente a fonte da vida vivendo em você, é que a sua vida vai ter significado. Não importa o que você faça, não importa o que você é, o que eu e você precisamos para começar a nossa conversa é esta experiência de novo nascimento. Não podemos falar e nem tratar de nenhum assunto relacionado à palavra de Deus e nem as coisas do reino de Deus, se não tivermos a convicção de que somos nascidos de novo, de que somos filhos e filhas de Deus, comprados
pelo sangue de Cristo, lavados no sangue de Cristo, regenerados pela sua vida, precisamos buscar isto. Clame a Deus misericórdia. A palavra de Deus fala que um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará. Se tem uma oração que Deus ouve é: Deus, tem misericórdia de mim. Não se satisfaça com o exterior, não se satisfaça com a aparência, porque Deus não se satisfaz. Ele fala que Ele sonda o coração. Clame a Deus misericórdia. Não se permita viver numa vida de religião. Não se permita viver numa vida baseada simplesmente em regras, em pode e não pode. Mas clame a presença da vida de Cristo em você. Clame a Deus com todas as suas forças. Clame a Deus por misericórdia. Porque isto é dado pela sua graça. A palavra de Deus fala que quem subiu ao céu? Quem subirá ao céu? Isso é, trazer do alto a Cristo. Algum de nós pôde subir aos céus e falar: Senhor, vem aqui encarnar aqui na terra? Nenhum de nós. E ninguém também pôde descer na terra e ressuscitar a Cristo. Isto é uma obra da graça de Deus. Foi Deus quem veio atrás de nós. Foi Deus quem veio ao seu encontro, ao meu encontro. Nenhum de nós poderíamos. Mas Deus manifestou a sua graça. A palavra de Deus fala que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Cristo Jesus. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele encarnou para nos livrar de uma vida de religião vazia e para nos dar uma vida plena, com significado, na sua presença. Aqui nós estamos começando a nossa conversa. Só que, hoje em dia, quando a gente olha para a igreja brasileira, a igreja institucional, a igreja de maneira geral, nós percebemos o quê? Algo muito sustentado simplesmente na experiência. Deixando bem claro aqui, nós só podemos começar a nossa conversa a partir desta experiência. Mas eu quero me dirigir agora aos regenerados, aos filhos e às filhas de Deus que aqui estão. Nasci de novo. E daí? Nasci de novo. E daí? Nossa, Alexandre, mas será que você não está diminuindo a obra do novo nascimento? Como e daí? Esta é uma obra maravilhosa. Realmente. Mas será que nós é que não estamos diminuindo esta obra? Com o nosso viver, com a nossa displicência acerca da palavra de Deus, acerca do relacionamento com Deus, acerca de santidade, acerca de vida de testemunho. Nasci de novo. Você vai encontrar muita gente no Brasil afora que adota o nome de cristão por essa ou por aquela experiência. Ou porque foi curado, ou porque teve uma experiência com uma determinada denominação, ou porque... Mas a experiência precisa de uma palavrinha chamada conversão. Vamos pegar o capítulo 9 de Atos ali.
Pode ler a partir do 1, Barba, até o 9, por favor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amados, esta é uma experiência muito significativa. Imagine uma pessoa que está num caminho e de repente se depara com uma luz muito forte, com a presença de Jesus Cristo em pessoa, lhe falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Esta é uma experiência significativa. Esta é a experiência que Paulo teve. Antes disso, no capítulo 8, você percebe que ele, e até aqui também falando, no comecinho do 9, que ele respirava a perseguição contra os cristãos. No capítulo 7, ele vê Estevão morrer, e ele consente na morte de Estevão. E ele está ali catando cartas, e ele quer ir atrás de cristãos, e ele quer matá-los, ele quer prendê-los, mas ele tem uma experiência. Mas o interessante é percebermos que, na vida do apóstolo Paulo, a experiência dele, que produziu a sua conversão, mudou toda a estrutura de Paulo. Se nós abrirmos lá em Filipenses, no capítulo 3, pode ler, Barbinha, a partir do 3 até o 11. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que ele também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude de sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Meus amados, tudo aquilo que fazia parte do seu ser, da sua maneira de ver socialmente, da sua religião, da sua maneira de enxergar as coisas, a partir desta experiência, foi transformada. Isto para ele virou esterco,
virou nada. O que acontece conosco muitas vezes? Que nós nos apoiamos na experiência, mas continuamos a perseguir os cristãos, continuamos a pedir cartas, continuamos a consentir na morte de Estevão. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: apoiamos-nos na nossa experiência, mas não entramos num processo de conversão, no sentido de que esta experiência agora mude toda a minha estrutura, e que eu me submeta agora a este senhorio, a este governo, a esta vida, e que eu busque nesta vida uma vida que expresse essa vida. Se eu e você somos nascidos de novo, se eu e você fomos regenerados em Cristo, devemos viver como tal. A igreja, de maneira geral, precisa atentar para esta questão. A nossa vida deve expressar a vida de Cristo. Não em nós, porque isso não é possível em nós mesmos, mas a palavra de Deus que tudo nos foi doado com referência à vida e à piedade na pessoa de Jesus Cristo. Cristo encarnou, Cristo se fez homem, Cristo morreu e Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida. Não morreu simplesmente para nos perdoar, não morreu simplesmente para nos perdoar do pecado, mas que possamos agora viver libertos do pecado. Isto deve ser o alvo de cada regenerado. Buscar em Cristo, no relacionamento com Cristo, um viver que expresse a Cristo. E isto só pode ser feito pela submissão à morte, pela negação de si mesmo. Senão, teremos a experiência, mas o Evangelho é prático, ele se mostra. A palavra de Deus fala que nós somos luz do mundo, sal da terra. Mas se o sal se torna insípido, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. Precisamos pedir graça a Deus e ter os olhos abertos para esse sentido. Se eu sou um filho de Deus, Senhor, dá-me a graça de viver como um filho teu. Se eu recebi uma vida nova em Cristo, Senhor, dá-me a graça de viver como esta vida vive. Se eu fui feito um cidadão dos céus, dá-me a graça, Senhor, de viver segundo os valores do reino de Deus. Não podemos nos conformar com a nossa vida se ela está cada dia mais conformada com o mundo. Aqui eu não estou falando de perfeição e a gente vai chegar nesse ponto. Mas observe o que estava acontecendo no livro de Jeremias, no capítulo 7. E este é um período de muita confusão no povo de Judá, de Israel. E eu vou ler, Barbinha, esse aqui. Jeremias capítulo 7, do 1, eu vou ler até o verso 11. Amém? Palavra que da parte do Senhor me foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. Olha o local. E proclamai ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas,
para adorares ao Senhor. É na porta do templo, e as pessoas a quem ele se reporta, é as pessoas que entram para adorar a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras vãs, dizendo: casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor é esta. Mas, se de veras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimir o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, e nem derramar de sangue inocente neste lugar, e nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa que se me chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Não adianta a expressão exterior. O Senhor nos chama para um evangelho prático. O evangelho aos pés do Senhor, na dependência da vida de Cristo, sustentado pela sua graça que alcançou todas estas coisas para nós. O Senhor jamais pedirá para um pecador parar de pecar. Porque Ele nunca pediu na sua palavra. Ele pede para os pecadores que somos, para que se arrependa. Ao pecador Ele disse: peque mais ainda. Porque pecador nenhum é capaz de produzir nada a nível de reino de Deus. Santidade no seu braço é farisaísmo, é religião. O que vai fomentar em você e em mim é presunção, é soberba. Mas ele diz lá no capítulo 22, no verso 11 de Apocalipse: aquele que é sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é santo, santifique-se ainda. Você e eu, como filhos e filhas de Deus, devemos ter isso como um alvo. Devemos olhar a nossa finitude, para entender que somos pecadores, mas devemos também saber que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que Cristo nos deu uma nova vida, e que Ele vive em nós. E se Ele vive em mim, se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos, pelo poder do Espírito, viver uma vida de testemunho. E buscar uma vida que faça sentido e coerência com os valores do reino de Deus. Em mim, não. Em mim, não. Mas Cristo vive em mim ou não vive? Cristo vive em você ou não vive? Se Ele vive em você, meu amado, há esta possibilidade. Porque Ele venceu. Há a possibilidade de você, não sem luta, não se iluda. A palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne. Acho que é Gálatas.
Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Na minha versão fala milita, luta. Nós somos um ser, quando somos regenerados por Deus, que estamos prontos no Espírito, como diz lá em Mateus, mas que habitamos ainda numa carne que é fraca. E por isso, a palavra de Deus diz que há esta luta, esta militação. A carne nos puxa para o pecado, como diz Romanos 7. Mas o Espírito se opõe para quê? Para que possamos fazer a vontade de Deus. Então, preste atenção no seu coração. Você nunca vai poder buscar uma vida de santidade em Cristo sem que haja uma luta. Porque você ainda não recebeu um corpo glorificado, meu querido. Você foi liberto do Egito, mas Canaã, a perfeição, a plenitude, é quando recebemos, quando Cristo voltar. Entre um ponto e outro existe um deserto, existe uma peregrinação, existe uma carne. Mas o que a palavra de Deus diz? Que se pelo Espírito devemos mortificar as obras da carne. Então, não é que você vai acordar um dia e a sua carne fala assim, ó, vamos praticar a justiça, vamos fazer o bem. A palavra de Deus fala que a carne não está sujeita a Deus e nem verdade pode ser. Mas nós queremos que a nossa carne obedeça a Deus. Ela não vai, querido. Precisamos, pela fé na obra do Senhor Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus, que diz que nós fomos libertos do pecado. Antes eu era escravo do pecado, mas agora libertos do pecado. Não significa que você e eu, já vou deixar isso bem claro aqui, não vamos pecar e nem que não pecamos. Mas significa que, se eu deixei de ser escravo do pecado, será que agora eu tenho uma outra alternativa quando sou impulsionado na direção do pecado? Será que eu posso dizer para o pecado, não? O escravo não pode, mas o liberto pode. O escravo não tem alternativa, mas aquele que foi libertado por Cristo Jesus, foi libertado para que possa. E a palavra de Deus nos ensina lá em mesmo Romanos 6, que a quem você se oferece como escravo, do tal você é escravo. Você não é obrigado a obedecê-lo, porque Jesus Cristo lhe libertou, se você é um regenerado. Agora você tem uma opção, você pode falar, não, porque Cristo é a minha vida. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, existe um outro caminho a ser trilhado. E eu, novamente digo, não estou falando aqui de perfeição, porque não somos em nós mesmos. A nossa perfeição e tudo que nós somos se encontra em Cristo Jesus. Eu sou um santo em Cristo Jesus. Sou um filho de Deus em Cristo Jesus. Sou perfeito em Cristo Jesus. Isso está lá em Colossenses 2. Que Ele é a plenitude da divindade, que nós recebemos essa plenitude nele. E agora, isto que é pela fé, porque tudo que sou em Cristo eu sou pela fé eu busco viver isso no meu dia a dia, de maneira prática. Filipenses 3, 12 a 16.
Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prosseguindo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Meus amados, essa deve ser a nossa conduta. Deve ser uma conduta de esquecimento e de um olhar focado num alvo. Romanos 8, 29 diz que nós somos predestinados para... Vamos, lê isso para nós, Bárbara, fazendo um favor. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou você para que você seja como Cristo é. Como Cristo é. Nada menos que isso. A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo tem como fazer eu e você a imagem de Jesus Cristo. Isso está lá também em Hebreus 2, depois vocês leiam lá. Que Ele se faz carne para nos conduzir à glória, a sermos como Ele. Isto é o processo em que estamos embutidos ou incluídos. Fomos salvos no passado, estamos sendo salvos no presente, seremos salvos no futuro. Mas este é o momento presente. É um momento onde você, não sou perfeito, não que eu seja perfeito, ou que haja alcançado a perfeição, mas faça uma coisa, acertou, esqueça, errou, esqueça, e busque um alvo. Não se deixe paralisar, não se deixe endurecer, como diz Hebreus, pelo engano do pecado. Nem eu, nem você. Mas que tenhamos a clareza de clamar a Deus misericórdia e buscar viver pela vida de Cristo. Deus não lhe salvou, não lhe regenerou, não enviou o seu Filho, o Senhor Jesus não rasgou os céus, não encarnou, não morreu e não ressuscitou, para deixarmos como estamos. Se Ele vive em você, Ele quer se expressar em você. Então, meu irmão, milite. Porque tudo Ele já alcançou para você. E isso, às vezes pode contrastar com a questão do descanso. Mas o que é descanso na palavra de Deus? O que é descanso na palavra de Deus? Será que descanso tem a ver com inércia? Tem a ver com inatividade? Tem a ver com falta de sofrimento? Será que é isso? Vamos analisar a vida dos apóstolos, por exemplo. Quantos foram martirizados? Paulo fala das suas prisões. Paulo fala das suas dificuldades, fala que esmurrava o seu próprio corpo. Mas será que ele não estava descansado, então? Descanso não significa falta de luta. Significa entrar numa luta sabendo que vai ser vitorioso, porque Cristo venceu. E em Cristo eu sou mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. É que ainda que eu seja preso por causa dessa luta, eu sei que eu estou liberto em Cristo Jesus e que eu sou um livre.
que as circunstâncias não podem alterar, e ainda que eu morra, eu viverei, porque Cristo venceu a morte. Amém. Cristo ressuscitou. Amados, isso é desfrutar da graça de Deus. Isso é desfrutar da vida que o Senhor tem para nós. Isso é desfrutar do amor do Pai. Quero dizer para você que se você realmente tem essa experiência, nada pode mudá-la. Nada pode alterá-la. Se você virar as costas para tudo que foi dito aqui, você continuará sendo um filho de Deus, porque Ele o alcançou. O filho pródigo, vocês sabem, ele desobedeceu, ele quis viver de acordo com a sua vontade, absolutamente. Jamais deixou de ser filho de Deus, e jamais o pai deixou de amá-lo. Até lhe deu a herança, que nem lhe era devida. Mas deixamos de usufruir da presença do Pai de Deus. E passamos a sofrer as consequências da nossa desobediência e do nosso pecado. Algo que Deus não quer para você e nem para mim. Porque o que Ele tem para nós, Ele já planejou. O que Ele tem para você, Ele já planejou. E Ele fala, eu sei os planos que tem acerca de vós. Planos de bem, não de mal. O Senhor te ama. O Senhor me ama. E nada pode alterar o amor do Pai, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É Deus quem veio atrás de nós. É Deus quem veio atrás de mim e de você. E qual pai aqui que não gosta que o seu filho seja obediente? Qual pai aqui que permite que o seu filho faça o que quiser da sua vida? Sem instruí-lo, sem adverti-lo, sem falar, filho, não é por aí. A palavra de Deus, ela está repleta de textos nesse sentido. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus ama você e Ele tem o melhor para você na pessoa de Cristo. Isso não significa falta de luta ou falta de sofrimento, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. O que é aflição, meu povo? O que é aflição, meus amados? Você acha que a aflição é que suco? A aflição é gostoso? Não, a aflição é a aflição. Mas tende um bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. Eu tenho falado isso nos jovens, que o sistema do mundo, ele só pode ter duas visões acerca de nós. Ou ele deve nos odiar, ou ele deve querer a sua vida, quando se trata de pessoas. Porque o sistema do mundo sempre vai odiar você, se você é um filho de Deus e vive os valores do reino de Deus. Porque a sua vida é antagônica ao sistema do mundo. Mas se eu e você ficamos meio blasé, meio informe, meio lá, meio cá, não, amados. O Senhor pagou um alto preço pela sua vida. Ele te chama para uma vida de relacionamento, uma vida que expresse o seu filho, uma vida de santidade. E quero falar de novo aqui, não se trata de perfeição, mas se trata de um alvo. Olhai para Cristo e buscai esse alvo. Busque aquilo para que você foi alcançado. Se Deus te buscou para ser como Cristo, caminhe nesse sentido. O próprio texto de Apocalipse 22:11 fala sobre isso. É andarmos
nesse sentido. Não que sejamos perfeitos, ou que mas uma coisa nós precisamos fazer: esquecer as coisas que para trás ficam e buscar este alvo, esta vida nova, e viver a vida de Cristo nesses parâmetros. Em Cristo, porque nele é que nós temos essa condição, não em nós. Isto é graça, porque o Senhor já nos deu todas as coisas, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E Ele fala que agora que é para você viver pelo Espírito, porque esta é uma realidade espiritual. Que o Senhor nos conceda como igreja, como filhos e filhas de Deus, entendimento, para caminharmos nesse sentido. E a juventude que é tão atacada hoje. Eu gostaria de ler um texto com vocês. Primeira João 2,14. Vê se você consegue ler a parte C do versículo aí, Bárbara, fazendo um favor. Ele é dividido em 3 partes. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esta pujança que o Senhor vos concede na juventude, isso é um fato. Se a palavra de Deus habita em vós, saiba de uma coisa: você já venceu o maligno. Viva nesse sentido. Cristo já lhe deu a vitória. Ainda que pareça as tentações ser muito maiores do que você pode suportar, a palavra de Deus nos garante que não virá sobre nós tentação que não podemos suportar. Vindo a tentação, vem com ela também o escape. Moços e moças, jovens queridos, vocês têm a energia biológica. E a palavra de Deus está em vocês. E Cristo venceu. Caminhe nessa perspectiva. Que isso direcione a vida de vocês. A palavra de Deus fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que esta reconciliação agora norteie toda a sua vida e a minha vida. Que ela seja aquilo que nós possamos ver tudo pelo prisma desta reconciliação, que Deus seja presente na nossa vida, nas nossas ações, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família. Porque Deus te chama para a comunhão, para desfrutar da sua presença e para ser transformado de glória em glória pela sua presença. E isto é uma obra da graça, que já está disponibilizada a todos nós. E que em Cristo nós podemos desfrutar dela, ou não. Que o Senhor tenha misericórdia e nos conceda a graça, e nos dê alegria de viver para Ele. E ainda que haja tristezas, ainda que hajam lutas, que nós possamos ter os nossos olhos nele, e nos alegrar sempre no Senhor. A nossa vida, a nossa esperança, aquele que venceu, aquele que nos libertou, aquele que ressuscitou, para uma vida de significado, uma vida na sua presença, uma vida de testemunho, uma vida de filhos e filhas de Deus, que amam a Deus e que buscam a Deus, e que não se satisfazem com os aparatos da religião, nem do formalismo, nem do legalismo, mas que, porque agora foram libertos em Cristo, buscam viver os valores do reino de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Pai, seja engrandecido o teu santo nome, Senhor. Seja exaltado o teu santo nome, Pai. Que o Senhor nos desperte, Senhor, como igreja, Senhor. Como filhos teus que somos, Senhor. Nos dê a graça, Pai, de vivermos para a tua glória, Senhor. De vivermos para ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, as vezes que te desobedecemos, Senhor.
e nos dê a graça, Senhor, de buscar conhecer o Senhor e a sua vontade, para fazer a sua vontade, Senhor. Te amamos e dependemos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo se movendo em nós, ampliando, Senhor, a nossa visão, nos dando espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que possamos entender o que significa ser Teu Filho, Senhor, e tudo quanto Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, Senhor. Ó Pai, para que não vivamos aí, Senhor, iludidos e olhando para nós mesmos, Senhor, mas que possamos viver na perspectiva de que Cristo é tudo em todos, Senhor, e que Ele é o Teu tudo para as nossas vidas, e que nele nós podemos ser felizes, Senhor, não por causa das circunstâncias, mas porque Ele ressuscitou e é a nossa vida, porque o Senhor nos libertou do nosso pecado, do cativeiro, porque o Senhor abriu, Senhor, os olhos do nosso entendimento e se revelou a nós graciosamente, não levando em consideração a nossa vida de pecado, Senhor, mas nos resgatando pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez isso nesta igreja, Senhor, nas pessoas que congregam nesta igreja como família, Pai. E agora nos desperta para viver nesse sentido, Senhor, nos amando, nos abraçando, Senhor, sabendo que somos falhos e finitos, Senhor, mas que uma coisa nós fazemos, Senhor, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, Senhor, que nós possamos prosseguir para o alvo, Senhor, buscar aquilo para o que também fomos alcançados, Senhor. Que o Senhor opere assim em nós pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos convença a cada dia, Senhor, por graça, como tudo que o Senhor faz, Senhor, graciosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.